encarregado, superiores, maltratando os funcionários, aquilo ali printa. Eita. E acabou. Deixa eu fazer um gancho aqui. Demissão por WhatsApp. Senhoras e senhores, seja mais uma vez bem-vindo ao AzevCast. Eu sou Lincoln Azevedo, advogado e contador especializado em micro e pequenas empresas. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial. Ela que é advogada na área trabalhista, especialista também há mais de 20 anos, já processou mais de 500 empresas diferentes, tem quase 3.000 processos ativos em seu escritório. Estou falando com ela, nada mais, nada menos do que doutora Adriana Brandão. Diga-se de passagem, em 2019, né, teve lá o seu escritório premiado como escritório referência modelo nesse quesito trabalhista. Muito obrigado, doutora Adriana, pelo seu tempo. Acredito que nós vamos ter um papo bem legal aqui para frente. Muito obrigado. Com certeza, querido. Um prazer estar aqui com você nesse projeto maravilhoso e podendo acrescentar de alguma forma aí as questões trabalhistas na vida dos microempresários. Maravilha. Olha só, se você ficar conosco nesse podcast até o final dele, você vai entender, porque nós vamos compartilhar muito conhecimento aqui. Com certeza. Se vale a pena ou não pagar o funcionário somente na justiça, se o funcionário realmente tem que indenizar a empresa quando ele perde uma causa na justiça, coisas que você deve aplicar para evitar e minimizar todo o risco trabalhista operacional dentro da sua empresa. Adriana, mais uma vez, muito obrigado. E eu já quero começar com uma pergunta maravilhosa. É o seguinte: quais são as maiores causas, os maiores motivos que os trabalhadores, que os empregados, né, procuram um advogado? Por que ele procura um advogado? Quais são os maiores motivos disso? Os maiores motivos que eu venho, assim, vendo ao tempo, né, pela quantidade de clientes que procuram o escritório, pelo menos para terem acesso à informação, é relacionada à hora extra. Uhum. A empresa, ela realmente consegue suprimir algumas horas extras, não paga todas, e aí eles vão para se aconselhar justamente em relação a isso. E aí, eu tenho direito, eu não tenho, no meu cartão, principalmente por isso, porque a maioria das empresas coloca controle britânico, né? Ou seja, 7 horas da manhã, às 5, todos os dias, o horário de almoço de meio-dia, 1, e eles ultrapassam essa jornada de trabalho que está ali no controle de jornada dele. Então, o que eles querem provar é que eles ultrapassavam esse controle que estava anotado ali diariamente, e de que forma que eu posso provar, já que não está anotado no meu controle de jornada. Entendi. A maior questão hoje é essa. Isso aí ganha de lavada no escritório, com certeza. Todo mundo, então, praticamente todo mundo chega lá para reclamar de hora extra. De hora extra. É o grande vilão, entre aspas, né, da Justiça do Trabalho hoje. E é o que onera demais também uma empresa em uma possível condenação, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre hora extra. Você falou do controle britânico. É aquele que o empregado assina no papel a hora de entrada, a hora da saída. Exatamente. E assina, né? Eu lembro que existe uma portaria, se eu não me engano, a 1510 do Ministério do Trabalho, 2009, que diz que empresas com acima de 10 funcionários é obrigado já a ter o registro biométrico. Sim, né? sim. E como é que a Justiça enxerga a comprovação da hora extra, tá, que o funcionário diz ter realizado? Vamos pensar na seguinte situação. Um cara tem uma empresa com 5 funcionários. Ele não tem esse controle biométrico. Um funcionário, ele sai da empresa dele, né? Pede demissão, só que diz na justiça que trabalhou por 10 horas, não tirava a hora de almoço. Como é que os juízes têm enxergado isso? Uma primeira questão é o seguinte, Lincoln. Embora essa portaria esteja em vigor, em São Gonçalo, Niterói um pouco menos, né? Mas a realidade das empresas de São Gonçalo é bem diferente, porque elas não possuem essa possibilidade de colocar esse controle biométrico. Vamos falar de uma empresa que tenha 11, 12, 15 funcionários lá na Avenida Central, como eu tenho uma empresa
que eu advogo e ela tem em torno de 12 a 15 funcionários. E é uma empresa simples, que tem um movimento, mas eles não sabem dessa necessidade de colocar esse controle. Então, eles continuam fazendo o controle manual, né? Então, isso quando vai desembocar na Justiça do Trabalho, o juiz ele entende que pela realidade da empresa não foi possível colocar. Então, o que ele faz? Prova. Então, aí eu vou entrar na resposta, né? Responder a pergunta que você estava falando. De que forma o juiz encara? É testemunha. A gente ainda, quando não tem um controle, né, que seja idôneo, que tenha esse tipo de problema, isso é dirimido através de uma testemunha. Ela vai lá, ela se compromete a falar a verdade, sob pena de responder criminalmente pelo falso testemunho em juízo. Entendi. Então, assim, se a testemunha chega até com uma intenção de ajudar o funcionário, na hora que o juiz fala, chama a atenção para a lei, ela já volta atrás e pensa, peraí, eu não vou me comprometer com isso. Então, ela vai para falar a verdade. Por quê? Eu sempre explico isso para as testemunhas que acompanham numa audiência. Você veio para falar a verdade, aqui não pode mentir, né? E quando tem qualquer tipo de comprometimento no depoimento dela, o advogado da outra parte pode levantar uma contradita. Né? Então, é contraditar a testemunha. Falar o quê? Que ela não pode depor porque ela tem motivos para ajudar, ou por amizade, ou por medo, ou porque foi comprada. Aí ela vai declarar, né? O juiz vai notar, vai tirar dela o motivo dela não estar comprometida com a verdade. Então, existem essas questões. A testemunha ela tem que ser orientada pelo advogado nesse sentido, para que ela tenha que falar a verdade, porque se ela for pega na mentira, literalmente pega na mentira, ela vai responder criminalmente por aquele ato. Né? Isso já aconteceu, infelizmente, várias e várias vezes durante o depoimento de uma testemunha está acima de um registro de ponto manuscrito? Está se o advogado da outra parte impugnar. Se a empresa apresentou uma documentação e aí o advogado do autor, né, que é reclamante, nós chamamos de reclamante, né, na Justiça do Trabalho. Então, se o advogado do autor impugnar aquele controle de jornada e justificar, porque, olha, é britânico, excelência, ninguém na vida chega 7 horas da manhã e sai 5 horas da tarde todos os dias. Ninguém tira o horário do almoço meio-dia e volta 1 hora. Né? Então, assim como ninguém trabalha 10 horas ininterruptamente sem também tirar a hora de almoço. Também não. Então, se tiver um motivo que vai impugnar, né, um motivo suficiente para impugnar, a testemunha ela vai suprir sim essa prova, com certeza. Tá aí o grande vilão das empresas. Sim. Hora extra do funcionário. Por que, Lincoln? O grande vilão, na minha visão, aí eu acho que você, como contador, também vai poder até falar melhor. Porque quando você paga uma hora extra para o funcionário no mês, é um valor. Agora, você imagina um contrato de trabalho durante 5 anos, 3 anos. Então, você paga aí, vamos dizer, R$300 por mês de uma hora extra, é uma coisa. Agora, você vai pagar R$300 durante 3 anos, 4 anos, 5 anos para um funcionário, corrigido mais do que a poupança. Isso é um grande negócio para outra parte receber, porque ela vai receber um montante absurdo que pode até quebrar os cofres da empresa, com certeza. Né? Então, vale a pena, sim, com certeza, pagar o justo, ser justo com o funcionário ali no mês. Sempre. E, se possível, adquirir um relógio de ponto biométrico. Com certeza. Que não tem como fraudar. É porque você vai investir aquele valor ali, mas depois você vai ter um retorno, né, chegando numa possível
uma possível ação, né, uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, você vai apresentar suas provas e elas não vão ser, né, ninguém vai de encontro a elas, a não ser, porque também acontece, infelizmente, a alegação de que o controle biométrico foi alterado. E vai ter uma perícia, vai comprovar que isso não aconteceu, e aí não vai ter risco nenhum para a empresa. Perfeito. Vamos falar do nosso dia a dia, Adriana. É o Sim. seguinte, quando um trabalhador chega no seu escritório para falar, doutor, eu tenho a seguinte causa, né, para colocar na sua mão, tá? Como é que você detecta que a causa ela não vale a pena para você? Porque às vezes ele chega com uma questão tão irrisória, tão boba que poderia ser conversada, né? E até que ponto vale a pena ou não? Não me refiro à questão de valores, mas em si de matéria, né? Sim. De significado do que está sendo discutido. Então, para uma advogada renomada, com tamanha seriedade que você tem no seu trabalho, até que ponto você nega uma ação dessa, uma reclamação dessa? Porque a gente vai fazer uma avaliação no todo, né, Lincoln? A gente instrui o cliente, a gente conversa. Tem pontos, tem situações, eu vou te dar um exemplo. A empresa demitiu, pagou na data correta, mas não entregou as guias do Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego. E o reclamante chega lá, eu recebi a minha rescisão, mas eu não recebi as minhas guias. Como que eu faço agora para retirar o meu fundo de garantia e meu seguro-desemprego? Aí eu pergunto, peraí, você tem a documentação do aviso prévio? Tenho. Então, vamos fazer o seguinte, já entrou em contato com a empresa? Eu entrei em contato, mas parece que a empresa está devendo isso ou aquilo e aí não está conseguindo. Neste caso específico, que a empresa não consegue por algum motivo, eu não tenho mais como emitir a chave, eu não sei como fazer, a empresa ficou inativa, enfim, esses motivos aí são melhores aí para você especificar, mas... né, eu digo coisas mais recorrentes. O que eu faço? Eu pego o aviso prévio e entro com uma medida cautelar de urgência, provo ao juiz que ele foi demitido, que as verbas foram pagas e peço para o juiz emitir o ofício para o seguro-desemprego e o alvará para levantar o fundo de garantia. Então, nesses casos, é uma coisa simples que eu não preciso nem, entre aspas, incomodar a empresa e resolvo o problema do meu cliente. Agora, quando há ausências de depósitos, eu sempre peço autorização para o meu cliente e ligo para a empresa. Porque eu acho que uma boa conversa é sempre importante, né? Um acordo. É até um princípio do direito do trabalho, tanto que o juiz, diz a lei que a primeira coisa que ele fala em audiência, pergunta se tem proposta de acordo, porque precisa resolver a causa do trabalhador. O trabalhador lá está em primeiro lugar, neste sentido, de resolver as coisas. Eu sempre falo isso lá para os estagiários do escritório, quando a gente está conversando e falando, e até para algumas empresas que eu advogo, por que essa proteção para o trabalhador? De onde surgiu isso? É justamente porque lá atrás... né, o trabalhador, até hoje, na maioria dos casos também, de uma outra forma, hoje o trabalhador ele é mais esclarecido, mas o legislador, quando pensou na Justiça do Trabalho, ele pensou assim, peraí, eu preciso proteger uma pessoa que trabalha para comer. Então, a gente precisa de se criar leis, situações mais céleres para que isso seja resolvido pelo sentido da verba que é alimentar. Então, se a verba é alimentar, a gente tem que resolver tudo de forma mais célere. E eu sou preocupada com isso também, porque eu vou lá pedir o depósito de, sei lá, 5 cotas do FGTS. Isso dá R$500. Faz diferença para o meu cliente? Faz. Mas a empresa vai ter que contratar um profissional para apresentar a defesa e falar, realmente, eu não fiz esse depósito. Então, eu peço autorização para o meu cliente, entro em contato com a empresa, me identifico, dizendo, olha, eu sou advogada, nós temos o problema tal. Existe interesse da empresa em resolver? Existe. Tal. Então, se existe, a gente dá um prazo, conversa, parcela, faz um acordo extrajudicial, também isso acontece, a gente instrui, e aí faz o pagamento. Agora, em outras situações, né, Lincoln, R$500 faz diferença para alguns funcionários. Então, eu tenho que fazer
Entendi. a reclamação trabalhista. Perfeito. Você tocou num ponto interessante, que é a ausência da verba. Inclusive, vai um alerta aqui para os empregadores e empresas que descontam o INSS do seu funcionário e não pagam a guia, é crime previdenciário. Com certeza. Né? Apropriação indébita, porque Exatamente. já foi descontado do funcionário. Então a empresa é só o responsável por recolher, mas na verdade quem já pagou foi o funcionário. Quando chega uma reclamação trabalhista de uma empresa no escritório, quando eu vou preparar a defesa, eu faço justamente, uma das minhas exigências é que ele apresente todos os pagamentos. Uhum. Porque é importante, a Justiça do Trabalho ela não tem competência para julgar essas questões, mas ela envia ofício, né, para o órgão, para a Caixa Econômica, pela ausência dos depósitos, e para o INSS, Delegacia Regional do Trabalho. Então, e aí vão vindo multas administrativas que não são interessantes para a empresa. Então, eu acho que toda essa conversa aqui, Lincoln, é importante chamar a atenção para o empresário do seguinte: da advocacia preventiva. Uhum. Eu sempre falo isso. Tem empresas que eu já comecei advogando para elas com 120 funcionários e hoje nós temos 3. Então, assim, a advocacia preventiva, o que para ficar bem claro, é você contratar um profissional preparado para identificar os problemas da tua empresa para que não chegue na Justiça do Trabalho. E se chegar, você consiga, com provas, sabendo, está recolhendo? Como que está o seu controle de frequência? Como as coisas estão funcionando? E você organizar, né? Sempre com o departamento pessoal ou com uma pessoa responsável, está sempre orientando para que aquilo não vire uma demanda trabalhista. Alinhadinha. É melhor prevenir do que remediar. E tem muitas empresas que têm o seguinte costume de coloca aí para trabalhar, vamos lá, depois a gente assina a carteira. Né? Isso loucura, é um problema grave. Mas vamos lá, mais um assunto do nosso cotidiano, que é o seguinte: a gente que está rodeado ali por empresários e presencia diversas situações, e às vezes eu estou andando dentro de algumas empresas e vejo algumas discussões, né? No momento da rescisão. Vamos trazer a luz aqui para a rescisão agora. E o funcionário, ele tem o empresário tem prazer em falar assim: agora você vai receber tudo na justiça. Eu não vou te pagar mais nada. Se você quiser direito, se você quiser receber a rescisão, você vai receber lá na justiça. O que você diria para o empresário com esse posicionamento? Não façam isso. De forma alguma. Por quê? Porque o que vai parecer, né, uma chateação com o funcionário no momento, isso vai virar uma bola de neve para você depois, por causa do artigo 467 da CLT, que ela fala que você vai ter que pagar, em primeira audiência, 50% das verbas que você não pagou no ato da demissão. Então, se o seu funcionário tinha R$5.000 para receber no ato da rescisão, você vai pagar R$7.500. Então, o que seria uma represália para ele, né? Uma coisa, me chateou, fez isso, fez aquilo, isso vai se virar contra você. Então, assim, é importante, por isso que eu volto a falar da advocacia preventiva. É sempre consultar um profissional antes de tomar qualquer atitude. Porque na mentalidade dele tá assim: eu só vou te pagar daqui a 3 meses, que é quando vai ser marcada a audiência, e quando chegar lá, vai ser de forma parcelada. Só que o que era 5 virou 7,5. Exatamente. Né? E parcelado, não podem esquecer. Eu chamo a atenção demais para os donos das empresas lá no escritório. Eu oriento as meninas para sempre chamar a atenção em relação a isso. O acordo é a vontade de 2. Então, você vai chegar lá. Se o funcionário estiver muito chateado também com a demora da ação, ele vai falar: eu quero à vista. E ninguém vai obrigá-lo a receber parcelado. O parcelamento é acordo. Ou tem um artigo da CLT que trouxe a possibilidade de uma execução no futuro pagar 30% do valor da execução e o restante em 6 parcelas. Mas isso é já lá na frente. Você já pagou o 467, já pagou o 477. O 477 é um salário a mais. Você já tem a correção, você tem a multa
dos honorários de sucumbência que a alteração da CLT trouxe essa possibilidade para o advogado trabalhista, que nós não tínhamos antes, e a maioria da condenação entre 10% e 15%. Hoje mesmo eu falei com a doutora Raíssa, que trabalha comigo lá no escritório, eu falei para ela, fizeram um bloqueio na conta de uma empresa que eu estou executando, R$14 mil de honorários de sucumbência. Aí, foi bom para a empresa? Não foi. Claro, para a gente, como advogado, para o reclamante que já recebeu tudo, mas imagina a empresa sofrendo um bloqueio de R$14 mil porque não pagou o que deveria no momento certo. Por isso? E nesse caso em questão, era uma construtora, meu cliente é um engenheiro, e eles fizeram, na época da pandemia, demitiram e falaram assim, nós vamos pagar a tua rescisão X certinha, Lincoln, perfeita, não tinha nada na rescisão. A rescisão é X e nós vamos pagar em 10 vezes. Meu cliente aceitou. No começo da pandemia, em abril, todo mundo, aquela instabilidade toda. O que a empresa fez? Pagou uma parcela e não pagou mais. E falou, não vou pagar na justiça. E aí, o que aconteceu? Você imagina, um engenheiro, vou te falar o salário dele, R$9.800. Infelizmente, a empresa deixou a placa. Olha que situação. A gente, às vezes, eu falo da advocacia, de se consultar um profissional por causa disso. Demitiu meu cliente, mas deixou a placa dele no local durante 1 ano. Eita. Como engenheiro responsável técnico. E aí eu ainda ganhei R$5 mil de dano moral pelaquela placa. Então, são questões que a gente precisa estar bem atento. Nada disso iria acontecer se ele pagasse o parcelamento do acordo extrajudicial firmado. Então, não é interessante a empresa postergar pagamento. Fala para o reclamante, olha, procura um advogado, vamos fazer um acordo extrajudicial, você com seu advogado e eu com o meu advogado. Pode parcelar em 50 vezes, não tem problema. Se o advogado do autor e do réu aceitarem, aí sim vocês podem, não precisa nem entrar com a demanda judicial. Um acordo fora, o acordo extrajudicial é um acordo fora da justiça, só para ficar claro. E é válido, ele é passivo até de execução caso não pague. Mas naquele caso, em questão desse engenheiro que eu estou falando, eu entrei com a demanda porque tinham outras questões, então eu aproveitei, além das verbas que não foram pagas, eu entrei com outras demandas e eu tive um honorário de sucumbência de R$14 mil. Olha aí a construtora com um problema sério. Mas que prejuízo, hein? Prejuízo por absurdo. Detalhe. Exatamente. Por um detalhe que a gente esquece na operação, do dia a dia. O famoso, não tem nada a ver aqui, não, pode passar batido. Exatamente. A gente deixa para amanhã, deixa para depois. Chegar a esse ponto nunca é interessante. Fazer o certo é extremamente necessário. Dói, né, Lincoln? Dói. Mas depois é pior. Depois é pior. Arde no bolso. Você só está postergando o problema, né? Exatamente. E tem muitas empresas com seus funcionários, eles esquecem desses detalhezinhos que fazem toda a diferença e pode trazer um prejuízo absurdo ali na frente. Bom você ter falado do acordo entre uma empresa e o seu trabalhador quando sai. É importante e imprescindível, aqui já vai uma pergunta, é necessário ter advogado pelas duas partes ou a empresa por si só com o funcionário faz um termo de acordo, assina e tá tudo certo? Bem, a lei não fala que precisa das duas partes, mas eu, quando estou advogando pela empresa, eu oriento que faça. Por quê? Porque se ele for, né, falar que houve erro, dolo, simulação e fraude, já era. Aquele acordo vai ser anulado. Vai de ralo. Exatamente. Então, você está com uma boa intenção, seu advogado está com uma boa intenção, mas a gente não sabe a cabeça do trabalhador amanhã. Né? Então, assim... Fui enganado. Não, me obrigaram a assinar. Me obrigaram a assinar, não recebi o que está escrito ali. Também tem isso, porque às vezes dá a primeira parcela no ato
E a empresa, dependendo do tipo do comércio dele, ele paga em dinheiro mesmo. Sim. Né? Então, eu acho muito perigoso. Eu sempre oriento as empresas, porque a empresa fica assim, se a gente for chamar o advogado da outra parte, talvez ele não aceite esse parcelamento, também pode acontecer. Já aconteceu comigo. A empresa precisou ceder para a gente ajustar. Mas é interessante, porque você está fazendo uma coisa segura. Você não pode falar que ele foi enganado, que ele foi coagido. Ele está assistido por um profissional. É diferente. Com advogado. Isso, peguem a apuração, coloca junto com o acordo, não é só... Porque eu já fui convidada também a participar de um acordo extrajudicial com uma empresa que eles não me pediram nada. Só falaram assim, nós fizemos todas as tratativas pelo telefone. Bota o nome OAB aí e vai embora. Exatamente isso. Exatamente. Quem é? Não sei, nunca vi na vida. Não, e a minha assinatura, tudo bem, tem a minha OAB lá, mas... Até você descobrir o que aconteceu na Justiça do Trabalho, ele procura, vai que o advogado, o reclamante, né, o funcionário, procure um outro profissional para entrar com a reclamação trabalhista dele. E aquela de lá, sei lá quem era. Não tem noção. Olha o problema aí. É um problema. Então, assim, vamos fazer um acordo judicial? Vamos. Então, vem cá, me dá a sua procuração, provando que você tem poderes para representá-lo aqui. Ali você tem nome do advogado, você tem toda a qualificação dele, endereço, e você pode procurá-lo depois até como testemunha de um processo desse. Sim. Né? Se ele não foi ele quem estiver demandando, né? Sim. Adriana, vamos falar um pouquinho sobre agora a responsabilidade do funcionário, da pessoa trabalhadora, né, que processa a empresa e ela perde a ação. Isso tem de estar acontecendo demais. Não é? Antes era a torta direita, se assim era posso de dizer qualquer o seguinte, forma. Vamos botar na justiça, vamos ver o que vai dar. Se perder, beleza, tranquilo. Mas agora, peraí, a justiça já virou essa chave. Peraí, meu amigo, olha só. Isso aqui não virou loteria BH Sena mais não. Agora, se você perder, tem uma responsabilidadezinha aqui. Você vai ter que pagar um negocinho. E que negocinho é esse daí? Fala pra mim, doutora. Então, esse negocinho aí são honorários de sucumbência, mas ainda está sendo discutido a questão da gratuidade de justiça. Ainda não está... Não dá para falar para você, Lincoln, está definido, está decidido, vai ser assim, não dá. Vamos botar isso na prática, que não adianta ficar aqui usando juridiquês. Eu acho que os nossos amigos vamos aqui... falar real, a gente, do vocabulário da turma. Exatamente. É o seguinte, o cara entrou com pedido de verba rescisória. Ele tem direito a 5 mil de verba rescisória. Sim. E ele pediu também horas extras, que ele entende que seriam aí R$ 2.500 de horas extras. Beleza. Tá? 7.500, ele foi lá, demandou. Eu quero esse valor, eu entendo esse valor como devido. Isso aqui é só para ilustrar, tá? Beleza. Só para a gente entender. E aí, o que acontece? Ele não consegue provar a hora extra. Não levou nem a testemunha, como falamos levou uma amiga, levou a amiga que sai direto para beber. Final de semana já aconteceu comigo. Ele me avisou, eu abri o Facebook. Aí, a empresa vai lá, printa aqui, ó. Exatamente. É igual o lance da atestado. E atestado também. Anota pra gente falar disso, que eu tenho alguns casos de atestado também, muito interessante. Atestado, olha aí, ó, vai. Então, chegou lá, não provou, levou uma testemunha amiguinha, e aí a gente conseguiu provar que era, né, que saíam para beber nos finais de semana, estavam sempre juntos, foto do Facebook, agarrada, dizendo te amo. Já era. Você tem intimidade? O juiz pergunta, você tem intimidade? É sua amiga? Não. Frequenta a casa dela? Não sei nem onde mora. Engraçado. Aí tá no Facebook, como é que nós vamos confiar na palavra parceira, dela? Era parceira. Parceira. Enfim, então isso acontece demais. Foi lá, não provou, né? Porque o ônus da prova é dela. Não existe, graças a Deus, mais indúbio pró-operário, né? Que antigamente era assim. Está em dúvida, vamos botar pro funcionário receber o que não é devido, que não provou. Enfim, vamos passar.
No final, vamos abordar um pouquinho esse tema aqui que é interessante, mas não vamos perder o nosso raciocínio, não. Isso. Na Justiça do Trabalho, antigamente é o seguinte, o funcionário botava na justiça, a empresa que tinha que se virar de cabeça para baixo para provar que ela fez o correto. E às vezes ela não tinha meio de provar aquelas loucuras que eram faladas, Sim. né? E aí perdia, né? E ainda perdia. Agora a situação, peraí, tá revertida. A prova e quem agora nós temos um direito do trabalho quase de verdade. Quase de verdade. Quase de verdade. Precisa melhorar algumas coisas ainda, a gente que está no dia a dia. Mas, enfim, vamos voltar para a questão lá da rescisão. Não provou a hora extra e aí ficou só os 5 mil para receber. Os honorários de sucumbência e as custas são retiradas da verba rescisória dele. É abatido. Então, é enviado. Já vai abatido. Caramba. É enviado por contador judicial. Aquilo é abatido, é separado. A sucumbência para o advogado da reclamada e o que sobra vai para ele. Eita! É assim. Direto na fonte. Direto na fonte. Então vendo só no líquido. Aqui, ó. Perdi na matéria X, Y, perdi na hora extra, perdi no 13º, perdi na férias, desconta do que realmente você Exatamente. Aí você me pergunta assim, e se eu não ganhar nada? Pergunta. E se eu não ganhar nada? Como é que fica isso daí? Vira uma execução, cara. Eita! É mais complicado, né, Lincoln? O seu trabalhador, por isso que é importante o profissional esmiuçar na entrevista antes de ingressar com a ação, porque a responsabilidade ficou maior para a gente. Porque o funcionário ou a empresa, ela continua lá daquela forma. Sim. Né? Eu não sei nada, então eu tenho que procurar um profissional que tenha capacidade de entender essas questões. Então, não ganhou nada, naquele próprio processo ali vai virar uma execução e vão cobrar o que é devido ali. Se o trabalhador foi muito humilde, vamos lá, não vai conseguir nada. Mas existe agora a possibilidade de você negativar o nome. Existe de protestar no cartório o nome do funcionário. E assim, não cheguei a esse extremo, né? É um caso bem extremo, mas tirar a possibilidade dele dirigir. Eita. Porque tem isso também. Passaporte? Eu já tô... são possibilidades. Que depende do funcionário, mas passaporte, sim. Tem empresário que bate o pé e fala assim, vamos até o final. Vamos até o final. Tem gente assim. Tem. Eu não vou dar razão nem vou discordar. Porque trata-se de um direito, né? De um direito. Claro, ele gastou dinheiro com um profissional. Se ele não tem um contrato de partido, ele vai ter que contratar, Lincoln. Você sabe que o profissional hoje não é fácil. Sim. Né? É caro. E bom não é barato. Exatamente. Isso que eu ia te falar. Então, você vai cobrar aí, dependendo da ação, 3, 4 salários mínimos. E aí? Né? Você pega uma ação de 100 mil reais e consegue zerar para o empresário. Perfeito. Né? Então, assim, é muita responsabilidade do advogado do reclamante e do advogado da reclamada. Tem que fazer uma coisa com bastante capricho. Eita. Bastante cuidado por causa disso. É interessante, eu não sei se a maioria dos advogados estão fazendo isso, e conscientizar o trabalhador, o reclamante, né, o empregado, do risco que ele tem antes de ingressar com uma ação contra a empresa para saber se realmente vai ganhar. Exatamente. A gente sempre pergunta, você tem testemunha? Tenho muitas, o empregado geralmente fala. Chega no dia da audiência, não tem nenhum. Não aparece ninguém. Não. Quando marca a audiência, o que meu escritório faz? Tanto para a empresa, é da mesma forma. Liga, sua audiência marcou para o dia tal, tá? Ok. Uma semana antes, tô ligando para lembrar da tua audiência, ok? A testemunha, tá ok. Tem que, hoje em dia, né, que a audiência é virtual, tem que enviar. A gente envia o link para que ele faça a audiência da casa dele ou de onde ele quiser. A testemunha da mesma forma. Ou eu disponibilizo um espaço no meu escritório para que as testemunhas fiquem separadas para que a gente consiga fazer a audiência. Eu gosto mais de quando é funcionário que ele vá ao escritório e leve as testemunhas. Né? É uma segurança maior. Para não ter problema de conexão. Com empresa, geralmente o preposto ele é mais desenrolado, né? Ou é o próprio dono da empresa, então ele faz, eu mando o link e ele faz da própria empresa, e as testemunhas que ele indica, ele fica na responsabilidade de cuidar dessa conexão.
ou se quiser também eu disponibilizo o escritório. Eu dou essa preferência para ele. Aham. Mas, assim, é muito perigoso. A gente tem que cuidar bastante desses detalhes que a gente precisou se adaptar depois da pandemia. Eu acho que todo mundo está em fase de adaptação, né? Caiu bastante o número de ações trabalhistas, né? Depois dessa virada de Caiu, chave. caiu, porque o pessoal sim. ficou com, peraí, o pé atrás aqui, vou, não vou? Assim, o que acontece a maioria das reclamações de um ano para trás é o descumprimento da medida provisória de que não poderia demitir. Você pode falar melhor também, né, nas questões do não poderia demitir, tem que indenizar. Muitas empresas demitiram, não indenizaram, e as demandas são com base nisso. Então, a maioria das demandas são nesse sentido. Por isso que tem muita demanda ainda. Não são as questões antigas. Sim. Hora extra, verba rescisória, ausência de depósito fundiário, aquelas questões mais tradicionais. Perfeito. Ainda no quesito de rescisão, né, que a gente está falando aqui, eu vou compartilhar um pouquinho a minha experiência como contador e advogado lá no escritório e depois você vai emitir o seu ponto de vista aí, tá? Sim. De vez em quando eu passei nos corredores lá do escritório e vejo um funcionário assinando uma rescisão, ou seja, funcionário de um cliente meu em empresa, né? E aí eu sento e procuro saber o motivo pelo qual aquele funcionário saiu da empresa. E muitas das vezes a relação dele com o gestor imediato, ou seja, o gerente ou o próprio dono, não é legal. E ele até declara, eu vou processar essa empresa. Eu falei assim, rapaz, mas a empresa está te pagando tudo direitinho, ele não me interessa. Eu vou processar a empresa. Não é nem por questão de matéria e de direito, porque já está tudo sanado ali, está tudo legal, bonitinho, mas é por causa do relacionamento. Chega gente lá no seu escritório, vou baixar um pouquinho aqui o meu vocabulário, bolado, Boladão, aborrecido mesmo, né? O empregador fala assim, esse desgraçado, eu vou matar ele, porque... Lincoln, assim... Relacionamento acima do direito. A gente, quando chega a empresário, né? Eu vou montar uma empresa, eu acredito que a maioria dos empresários, eles têm muito cuidado, né? Na hora de pensar... Porque todo mundo tem um conhecimento melhor hoje, a internet, né? Trouxe um conhecimento muito legal para todo mundo, tanto para o funcionário quanto para o empregador. Mas hoje em dia ele tem um cuidado muito grande de se indispor com o funcionário de forma grosseira, baixa. Então, assim, o que eu quero te falar? Hoje, o dono de empresa, para ter uma briga oficial com o funcionário, para que isso venha gerar uma demanda na Justiça do Trabalho, eu quase não vejo. É raro, existe, mas eu quase não vejo. Pelo relacionamento... Isso, mas preposto, a empresa responde pelo preposto, os atos dos prepostos, né? Que são pessoas que respondem em nome da empresa. Um coordenador, um gerente, qualquer superior hierárquico a ele que responda pela empresa, a empresa vai desembolsar valores por causa disso. Ele é o frente. É o testa de ferro, gente. Então, eles não entram contra aquele encarregado. Eu tenho muitas situações... É contra a empresa. Contra a empresa. Que chama de burro, de gado, de animal, em reuniões. E aí é fácil de comprovar isso com testemunho. Hoje, então, hoje em dia, tudo gravado. Câmera do próprio ambiente pede para fazer provas. Pelo amor de Deus, o WhatsApp. Como que eu tenho encarregado, superiores, maltratando os funcionários, aquilo ali printa e acabou. Deixa eu fazer um gancho aqui. Demissão por WhatsApp. Toca a vinheta aí. Demissão por WhatsApp. O que a justiça tem entendido, no seu ponto de vista? Tá gerando dano moral? Não. Pode ser em horário de trabalho, de segunda a sexta, não precisa vir não, que você já está demitido. Isso gera dano moral, além das verbas que a empresa deveria pagar para o funcionário. Ela vai ter que pagar algo a mais por ter dispensado pelo WhatsApp? O que você entende? Então, tudo é intenção, né? Tudo é o fundamento. Peraí. De que forma foi feito e por que foi feito pelo WhatsApp? Se uma empresa está trabalhando só sistema de home office, justifica demitir. Olha, infelizmente a empresa não vai conseguir manter o contrato com você por essas questões. Então, você vai procurar o contador, aqui está o telefone, ou você vai comparecer à empresa na data tal para isso. Enfim, tem a justificativa.
Agora, quando a demissão é por WhatsApp, isso acontece muito com empregada doméstica, tá? Empregada doméstica. Eu tenho um caso recente lá do escritório. Você advogando para empregada doméstica? Eu advogando para empregada doméstica. Aham. E a patroa, para ficar fácil aqui o vocabulário, a patroa falou tudo, chamou ela de que ela estabanada, que ela era isso, que era aquilo, não precisa voltar mais e simplesmente demitiu por ali, volta no dia tal para receber os seus dias de trabalho. E só. Então, eu precisei ingressar com uma reclamação trabalhista, pedindo as verbas rescisórias, eu dando moral por aquilo ali. Entendeu a diferença? Entendi. Porque qual o fundamento de você demitir ali? Ela colocou também, não te quero mais na minha casa, não te quero, você não pisa mais aqui. Então, assim, o dano moral, a gente precisa analisar, o juiz vai analisar também na hora de indenizar, é todo o contexto para chegar àquele problema que gerou insegurança para outra parte, tristeza, dor. Entendi. Né? Vamos falar um pouquinho de atestado? Que eu anotei aqui para não esquecer. Atestado. Olha, como contador, né, e advogado, eu botei uma norma lá na empresa para a gente executar com os nossos clientes. De sempre quando chegar um atestado médico de um funcionário para uma empresa do meu cliente, eu consultar lá o CRM do médico. Pasme. Alguns são falsos, hein? E nem estava no prontuário médico. E quando é verdadeiro? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com a empresa que eu advogo, hein? Já. Quando é falso... Não, desculpa, deixa eu explicar. O CRM é verdadeiro, o carimbo é verdadeiro, mas a assinatura que é falsa. Isso, não teve atendimento. Não tem o boletim de primeiro atendimento, não teve nada. Isso não. Tem muito. Isso ocorre demais. Então, além de checar o CRM do médico, dá uma ligadinha, vê se ele estava implantando no dia. Exatamente. Né? Exatamente. E cabe justa causa. Com certeza. Isso é crime. Com certeza é crime. Para o funcionário. Cabe a justa causa e cabe a notícia crime na delegacia. Vai responder. Né? Vai responder, com certeza. Vai responder. Isso é muito importante, porque hoje, Lincoln, eu vejo, é uma orientação nossa também lá no escritório, porque antigamente quem fazia isso eram as grandes empresas só, né? Sim. As grandes empresas iam atrás. Hoje tem um mercado grande em São Gonçalo que tem um setor para isso. Porque eles possuem, acho que 1.200 funcionários, se eu não me engano. Olha aí. Então tem um setor só para atestado médico. Então já chegaram clientes lá no escritório. Doutor, eu dei um atestado. Peraí, vem aqui. O setor lá falou que é mentira. Eu falei, peraí. Aí eu comecei a falar para ele os riscos que ele poderia, né? E aí no final ele acaba falando a verdade. Realmente eu não queria. Mas demorou todo esse tempo para você confessar que realmente falsificou o atestado e tal. Exatamente. E é triste, né? Porque às vezes, Lincoln, sabe o que eu vejo? Eu não vejo nem funcionário de pouco tempo fazendo isso. É um funcionário que já tem um certo tempo na empresa, está chateado, está triste, não está bem com ele mesmo. E ele falou, não vou sexta-feira, não vou segunda. E vou meter atestado. E vou colocar o atestado. E depois publica lá no Facebook, Instagram. Eita, na praia. Também. Já atestado e na praia? Como assim, Exatamente. Gente? Existe. Infelizmente existe. Então, assim, as pessoas, a empresa tem que estar muito atenta a isso. Isso é muito importante. Porque se um funcionário faz isso, o caráter dele para outras coisas já ficou duvidoso, né? Sim. Por isso que a justa causa é importante. O imediatismo, tá? Não pode esquecer disso. A imediatidade da justa causa. Ou seja, voltou para trabalhar, foi comprovado, demite na hora. Agora. Não espera uma semana depois não, porque o juiz não vai acolher. No mais tardar, no mesmo dia. No mesmo dia. Mas pegou 30 dias, tô te mandando embora aqui pelo que você fez lá em setembro de 2001. Não vai. Não vai. A justa causa, ela não vai ser reconhecida. Justa causa tem que ser aplicada imediatamente. Outra coisa, o funcionário ele tem que saber o motivo pelo qual ele está sendo demitido. Certo. Estou te demitindo porque você fraudou o caixa da empresa. Porque eu tenho situações e que o funcionário chegou lá, contou para mim uma história, que isso também acontece. Chegou na hora da audiência,
A empresa tinha motivos para demiti-lo por justa causa, mas não teve o perdão tácito, que aí é uma questão técnica, né, que a gente usa aqui. O perdão tácito é isso. Não fez na hora, deixou para depois, está perdoado e o juiz não aplicou a justa causa. Por conta do que ele entendeu que a empresa deu o perdão tácito. Perdoou. Parou para pensar, deixa eu ver se ele merece ou não merece. Né? Já foi. Essas questões da justa causa são situações também, Lincoln, que a empresa ela precisa estar bem instruída, né? Porque tem situações, eu tenho um caso lá no escritório, funcionário de 10 anos, faltou um dia de trabalho numa sexta-feira, sábado, domingo, na segunda... Ele estava de folga na segunda, sim, voltou na terça. Tinha 10 anos, uma empresa de ônibus, 10 anos trabalhando, a empresa demitiu por justa causa. Desproporcional. Não ganhou. Desproporcional. Ali era motivo por uma suspensão. Uma né? advertência. Uma advertência. Até suspensão é até melhor, né? Porque não há progressão. Muitas empresas me perguntam isso também. Eu posso dar uma justa causa direto ou eu tenho que dar uma progressão, né, nas penalidades? Não existe progressão. Se um funcionário roubou você vai dar uma penalidade pequena? É justa causa. Como é que confia nele? Exatamente. Como é que permanece na empresa? Exatamente. Então, tem que ser analisado com frieza, sem ter o emocional. Por isso que é importante sempre colocar uma outra pessoa para ajudar naquela situação. Peraí, um gerente, alguém que trabalhe com você, para analisar friamente. Não pode colocar o emocional na hora da aplicação de uma penalidade. CNPJ que tem coração infarta. Ei, perfeito, adorei isso. CNPJ tem coração infarta. Contudo... Eu acho que é até motivo para corte isso, hein? Contudo, o tempo todo a gente está lidando com pessoas. Verdade. Né? Então, é sempre na prevenção. Vamos conversar, vamos resolver aqui, né, dessa forma. Eu já falei uma vez, advertência. Já falei 2 vezes, suspensão. Daqui a pouco eu te mando embora por justa causa. Isso aí. Mas também não tem regra. Para mandar embora por justa causa, eu preciso de uma advertência. Quanto é suspensão? Você precisa de nada. Se ele infringir o que está na lei, ele pode ir embora por justa causa. Exatamente. Né? Mas tem que ter um equilíbrio. Sim. Tem que ter proporcional. Um bom senso. A palavra é essa, é bom senso. O bom senso. Não pode levar para o coração. Eu estava querendo realmente demitir esse cara e agora que ele fez isso, eu vou aproveitar. Não faça isso. Porque você vai ter que pagar tudo na Justiça do Trabalho e ainda pode pagar um dano moral, porque é passível, a justa causa sem motivo comprovado é passível de dano moral. Isso é pacífico na Justiça do Trabalho. Reverte, né? Reverte. É reversível na Justiça. Exatamente. Perfeito. Adriana, estamos quase chegando ao final aqui do nosso que podcast. Pena. Tô amando. Pois é. Mas você vai retornar. Olha só, qual a dica que você dá para minha turma aí, os meus empresários, para eles prevenirem, para eles serem mais atentos e minimizarem os riscos dentro da empresa deles? Com a palavra, doutora Adriana. Sempre fazer o que é o certo. Você falou isso aqui várias vezes hoje, é muito importante. Demitiu, não tem motivo, paga toda a rescisão de forma correta. Poxa, doutora, eu não tenho dinheiro para pagar essa rescisão, eu preciso demitir. Chama o funcionário, seja verdadeiro, transparente. Você está sabendo que eu não estou bem financeiramente, porque não adianta. Isso acontece muito também, Lincoln. O patrão tem lancha, tem moto, tem jet ski, está todo final de semana viajando e chama o funcionário e fala assim, bota no Facebook e chama o funcionário, eu não tenho dinheiro para pagar a tua rescisão. É isso aí que é um motivo que o empregado fica chateado. Entendeu? Que a gente estava conversando antes. É ser verdadeiro. Olha, eu não tenho dinheiro, ou o dinheiro que eu tenho agora eu não posso disponibilizar. Eu tenho um cliente que ele pegou um empréstimo para pagar a rescisão. Ele preferiu honrar com o funcionário do que ficar devendo. Pagou juros para o banco, mas honrou, porque aquele funcionário realmente estava muito oneroso para ele. Então, mas honrou. Então, assim, a dica, o importante é façam o correto,
tentem ser bem transparentes com o funcionário. Hora extra, paga hora extra no mês, não deixa acumular. Então, é importante essa dica de sempre... E outra coisa, consultar o advogado e o seu contador. Isso acima de tudo. Assim, sempre. Usa e abusa da gente. Pessoas de extrema confiança para andar lado a lado do empresário. Isso aí, um profissional experiente também, né? Que seja a área dele. Que conheça, porque não adianta. Chega alguém lá no escritório para que eu faça a área criminal, eu indico o colega, né? Conheço, fiz a parte criminal, mas a gente não se atualiza mais da forma que deveria. Então, assim, toda a minha especialidade é em cima do direito do trabalho. O que eu amo fazer também. Não adianta botar um atacante no gol. Verdade. Vai dar merda. Vai dar, com certeza. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um AZVcast. Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada mesmo. Volte sempre, valeu, bate aí.